Hoje o nosso tema é como aumentar a visibilidade do seu perfil e atrair mais oportunidades. Então a gente vai falar de LinkedIn. Eu sei que é um tema que muitos profissionais gostam e querem aprender. Então, você, profissional que está buscando emprego, já deve ter tido essa sensação. Entra lá no seu LinkedIn, vê algumas informações, faz atualizações, se candidata para vagas, se conecta com o recrutador e espera acontecer alguma coisa e muitas vezes fica frustrado porque nada acontece. Então você não está sozinho nesse cenário, muitos profissionais que usam o LinkedIn para procurar emprego têm essa dificuldade e na verdade a gente consegue resolver isso quando você entende como que a plataforma funciona e você acaba colocando ela para trabalhar para você. Por isso que eu quero falar de 3 pilares importantes e fundamentais que o próprio LinkedIn aponta, que é relevante para que você, profissional, tenha mais alcance e visibilidade. Então, o primeiro tópico, o primeiro pilar que eu vou falar para você, que é um dos maiores problemas que eu vejo quando eu estou na plataforma e vejo as pessoas reclamando que não consegue ser chamado para entrevista, é por cometer erro nesse primeiro pilar, que é a questão da estruturação do perfil. Então, se o seu perfil ele não é estruturado, ou é genérico, ou é incompleto, automaticamente você está matando o seu perfil, você está tornando o seu perfil invisível. Porque o mínimo que você, profissional, precisa fazer para que seu perfil apareça nas buscas é ter um perfil completo e de acordo com o seu objetivo, com a sua área de atuação. A partir do momento que seu perfil é genérico e incompleto ou não tem nenhuma informação, porque isso acontece muito, dificilmente você vai aparecer na busca do recrutador. Porque quando o recrutador ele digita o cargo lá na lupinha para fazer a busca e para que o LinkedIn traga perfis para ele, ele vai buscar essas informações dentro de toda a plataforma. Se você não tem um perfil estruturado, automaticamente você não aparece nas buscas. O básico que você precisa fazer para aparecer nessas buscas é ter um título estruturado, ter um sobre ali que fale a visão da sua experiência, descrever as atividades, formação acadêmica, competências, ter uma boa foto de perfil, ter um banner, perfil sem foto e sem banner, dá um ar de perfil abandonado. Às vezes o recrutador entra lá, não tem uma foto para ele entender quem é essa pessoa, não tem um banner, né? Nem as outras informações, aí fica muito difícil para o recrutador gerar ali um interesse em olhar o seu perfil. Então, quando você completa esses tópicos básicos, você já está na frente de muitos profissionais que não fazem nem isso, porque a maioria não faz. Apesar de você olhar no LinkedIn e ter muita gente, e você achar que todo mundo sabe disso aqui que eu estou falando, a verdade é que não é todo mundo que sabe. Antigamente, o LinkedIn era um currículo online onde você colocava suas informações, e não tinha tanta essa exigente. Agora que a plataforma virou o maior canal de busca de candidatos pelo recrutador, você precisa ter esse perfil alinhado que conte ali sobre a sua trajetória. Se você não faz isso, você vai ficando para trás e tornando seu perfil invisível. Então, dificilmente você vai ser chamado para entrevista se você tiver um perfil genérico, incompleto, abandonado, sem nenhuma informação consistente e coerente da sua carreira. Os próximos 2 pilares que eu vou compartilhar com vocês, ele vai fugir um pouco da estrutura, mas também são apontados pelo LinkedIn, que a gente vai olhar um pouquinho mais das atividades que você, profissional, precisa fazer na rede. Além de deixar o seu perfil estruturado, você precisa ser ativo para que seu perfil se torne mais conhecido, porque aí você vai alcançar mais pessoas, vão te conhecer, mais oportunidades vão chegar até você. Então, o primeiro pilar que a gente vai falar é a questão da publicação. Sim, pessoal, publicação. Eu sei que muita gente não gosta. Agora eu vou virar blogueirinha, agora virou Instagram, eu tenho que fazer publicação, enfim. Não que você tenha que fazer publicação da maneira que eu faço publicação, porque eu trabalho com isso, é diferente. Mas para que serve a publicação no seu perfil, que está buscando emprego, que está buscando transição de carreira? Ele serve para que você gere autoridade sobre a sua experiência. Por isso que o LinkedIn, ele consegue expandir o seu conhecimento além do currículo. Porque dentro da plataforma, você consegue ali trazer
o que você faz, resultados. Então, o compartilhar conteúdo é justamente esse foco. Você falar de coisas que você tem experiência, de acontecimentos, de ferramentas, para que quando o recrutador entre ali, ele veja que você domina o assunto e para que haja interação na sua rede, o seu perfil se torne conhecido a partir daquela publicação. Então, dentro da questão de publicação, o Emerson perguntou assim: o que você indica? Publicar quantas vezes por semana? Para os mentorados que eu atendo, as pessoas que eu acompanho, eu sempre indico uma publicação por semana. Você define um dia e você faz a publicação consistentemente, né, sem errar, sem falhar naquele dia. E a gente vai falar dos outros pilares. Que esse pilar que eu estou falando de publicação, vou falar de um outro logo, Emerson, que vai fazer um conjunto. Então, publicação, eu sempre aconselho uma por semana, sendo que você não fale. Porque o que acontece com a publicação? Quando você tem uma rede muito intencional e você começa a compartilhar conteúdo, isso vai fazer com que a sua rede lembre de você referente àquela área. Por que que eu e profissionais que trabalham dentro do LinkedIn, com vários focos, publicam todos os dias? Justamente para ser lembrado sobre isso. Quando você pensar em mentoria de carreira, eu quero que você lembre de mim, por isso que eu estou lá todo dia publicando. A publicação, além de ela mostrar a autoridade, o que ela faz também? Ela faz com que algumas pessoas possam comentar e isso gerar uma conversa. E esse gerar uma conversa é o principal objetivo da plataforma. Isso eu escutei numa reunião de Top Voices, onde o Luiz trouxe essa visão. Gente, o principal objetivo do LinkedIn é gerar conversas. Aí a gente entra no segundo pilar que eu vou falar, que é a questão de comentários. Se você entrar no seu campo de análise, lá dentro do LinkedIn, ele vai pontuar para você que publicação e comentários, eles são relevantes para aumentar a visibilidade do perfil, porque eles geram conversas. E se você consegue gerar uma conversa dentro do seu perfil, isso vai fazer com que o seu perfil aumente o alcance e seja mais conhecido. E dentro desse campo de análise, tem um recurso de acompanhamento semanal, e lá é mencionado 3 ações. Então, como o Emerson perguntou aqui, agora eu vou responder uma resposta mais completa. Lá tem 3 ações que você precisa fazer por semana. O que eu aconselho para quem eu estou acompanhando? Uma publicação e 2 comentários no mínimo, que são as 3 ações por semana. A partir do momento que você faz essas 3 ações, que é bem pouquinho, gente, se organizar dá para fazer, você já está à frente de muitas pessoas que não fazem nada dentro da plataforma. Então é o quê? Uma publicação e 2 comentários. E o comentário, como que ele precisa ser? Ele também precisa ser muito focado na sua área de atuação, onde você possa mostrar que você tem experiência sobre esse assunto. Por isso que é tão relevante que você tenha na sua rede pessoas que são da sua área, pessoas relevantes para fazer essa interação. Vou usar até o exemplo aqui do Emerson, área de logística. Então, o que o Emerson tem que fazer? A maioria das pessoas da rede dele precisa ser da área logística. Para quê? Para quando ele falar de alguma ferramenta da logística, quando ele for numa feira referente à logística, quando ele trouxer uma ferramenta ou trouxer algum conteúdo de logística, as pessoas da rede dele vão se identificar com esse conteúdo e vão fazer comentários na publicação. Isso vai fazer com que a publicação dele apareça para a rede das pessoas que comentaram. Isso faz com que o perfil dele tenha um alcance maior. E quando o Emerson faz comentário da área de logística em outra publicação das pessoas da rede dele, isso pode gerar uma conversa e também vai gerar visibilidade para o perfil dele, porque as pessoas vão querer entrar para saber quem que está comentando, quem que está gerando essa conversa legal dentro do LinkedIn. Então, quando você junta essas 2 ações de publicação e comentário, você consegue dar mais visibilidade para o seu perfil e fazer com que mais pessoas cheguem até o seu perfil. O que acontece no meu caso? A maioria da minha rede são pessoas de RH e falando disso. Então, eu faço a questão de comentários e publicações. É lógico que eu faço mais intenso do que vocês precisam fazer. E chegam muitas pessoas no meu perfil pela questão de comentário, pela questão de publicação. Sobre os formatos, Emerson, dentro do LinkedIn, o pessoal que trabalha lá sempre indica que a gente use todos os formatos. Mas o formato que eu percebo que vai bem, e é claro que cada um precisa testar, o texto. Texto no LinkedIn não falha, assim, texto curto ou um pouco mais longo, sempre funciona. Você pode colocar imagem, não tem problema. Tenta
gerar uma imagem, quem consegue usar o Canva é gratuito, você gera uma imagem mais legal do que aquelas imagens de chat GPT, que quando uma pessoa faz todo mundo, e fica aquela rede, parece que todo mundo fez igual. E no Canva gratuito, às vezes você consegue fazer alguma imagem, dependendo do que for, se for uma frase. Agora, se for uma coisa mais complexa, provavelmente não. Quais são os formatos que a gente tem dentro do LinkedIn para fazer? Texto, pode fazer só texto, você pode fazer texto com a imagem, não tem problema. Você pode fazer artigo, quando você quer escrever algo mais longo, mais denso, mais pesado. Você pode postar vídeo, você pode fazer enquete, você pode fazer live também. No caso, se você está procurando emprego, seu foco é recolocação, se você fizer uma publicação, só texto ou texto e imagem, já está super ok, porque aí você já está a passos à frente de muita pessoa, não precisa ficar muito complicado, porque se você está em transição, você está trabalhando. Então, ter tempo para fazer conteúdo é difícil, você pode até pedir para o chat te ajudar, você dá um tema para ele, escrever 4 conteúdos para você postar uma vez por semana. E, claro, alinha o conteúdo para não ficar com cara de inteligência artificial, porque o LinkedIn está bloqueando conteúdos feitos por inteligência artificial se não tiver o olhar humano. Então, o legal é que você tem esse olhar humano, mas o chat pode te ajudar com isso. E fazer a questão dos comentários. Se você não consegue fazer a questão de publicação, faça comentários. Pode fazer bastante. O mínimo é aquilo que eu falei. Entra agora lá no seu perfil, vai na página de início, na sua página de edição, logo abaixo do cabeçalho, onde tem o título, as suas informações, vai ter análises. Quando você clicar em exibir mais para baixo vai ter controle de recurso semanal. Você vai perceber lá que o LinkedIn aponta 3 atividades para você fazer por semana. E ele vai revezar entre publicações e comentários. Então, essa questão de interação ficou tão importante que o próprio LinkedIn colocou na plataforma para falar para vocês, olha, é importante que vocês façam isso. Então, o LinkedIn não está escondendo de ninguém o que funciona na plataforma. É que, às vezes, a gente não se atenta ao que a plataforma tem. Então, quando você combina essa questão de ter um perfil estruturado, então eu preparo o meu perfil para aparecer na busca do recrutador e o recrutador me achar, e também eu fico ativo no meu perfil, focando em busca de vagas, que é o normal que você precisa fazer, mas também fazendo publicação em comentários para que o meu perfil seja notado. Quando as pessoas começam a interagir bastante com o meu conteúdo, quando eu tenho alguma vaga em aberto, quando eu vejo, eu sempre encaminho para a pessoa, porque ela está sempre ali. Então, você faz o seu nome ser lembrado através dessa interação. Por isso que essa combinação de atividades, ela é muito importante, ela é muito relevante para tornar o seu perfil visível, e quando a gente é visto, a gente é lembrado. Então, trabalhando ou não, mantenham a atividade do LinkedIn, tire um tempo para fazer isso. É bem simples você fazer 3 atividades por semana. O que vai dar mais trabalho é fazer a primeira estruturação, depois é tranquilo. Então, assim, o LinkedIn, neste momento atual, 2026, ele é um dos principais canais onde os recrutadores buscam candidatos de forma ativa. Então, quando você escolhe estar fora da plataforma, estar ausente, você se torna invisível para muitas oportunidades. Então, até que mude, aprenda a usar a plataforma para que você se mantenha conectado. Quando mudar, tudo bem. Então, não deixa para se posicionar na plataforma só na hora que você perdeu o emprego. Já faça isso antes. Não deixa para se posicionar só na hora que você quer mudar de emprego. Se você está muito bem onde você está hoje, começa a compartilhar conteúdo uma vez por semana, fazer interação dentro da sua rede com pessoas da sua área, para que você se torne conhecido. E quando você precisar mudar de emprego ou for mandado embora, você já tem uma rede ali que te conhece. Fica mais fácil as pessoas lembrarem de você. Então, usar a plataforma com esse foco, tornar o seu nome conhecido dentro da sua área. Por isso que a questão de comentários e publicações são tão relevantes. Eu vejo muitas pessoas reclamando do LinkedIn, mas eu acho que falta esse olhar de entender o quanto a plataforma pode ajudar você a conseguir a sua oportunidade. Fácil? Nem sempre. Dependendo da área, a gente tem fatores externos. Então, às vezes, tem uma área que tem mais demanda, outra área que tem menos demanda, mas o que você pode fazer? Se você quer uma oportunidade, independente de estar trabalhando ou não, você tem que ser constante nas suas atividades.
aqui dentro da plataforma. Então, eu tenho que estar aqui todo dia, fazer as interações, fazer a publicação, aumentar a minha rede, olhar as vagas, até que apareça a sua oportunidade. Você não pode desistir porque ainda não conseguiu. Todo mundo ali passa pela fase de desemprego, é difícil, eu já passei também, mas você não pode desistir. Então, aprenda como essa plataforma funciona para que ela traga resultado para você. O Jota fala uma frase que eu gosto muito: o trabalho devolve. Então, uma hora a sua oportunidade vai aparecer. A gente se vê na próxima segunda-feira com mais uma live do projeto Bússola de Carreira, com foco em recolocação e transição de carreira.